Então, já gravando? Fala, pessoal do canal, tá começando aqui mais um BarbaCast da UB Editora, o seu podcast de quadrinhos no collab espetacular do canal Pelas Barbas de Odin, com o canal da UB Editora, ambos no YouTube. Você encontra esse vídeo nos dois canais. Por favor, dá uma moral, assiste, de vez em quando assiste um, de vez em quando assiste no outro, mas curta e acompanhe o trabalho dos dois canais, que sempre tem muito conteúdo legal, com muito review de quadrinho, entrevista, muita coisa boa acontecendo sempre nos dois canais. Lembrando que esse vídeo também está em áudio, disponível no Amazon Prime. Amazon Prime não, quem dera. No Amazon Music, né? No Spotify e no Deezer, tá? E hoje nós vamos falar de Spawn. Não só Spawn, mas vamos falar dos anos 90, dos fantásticos, maravilhosos e loucos anos 90. Será que, afinal de contas, os anos 90 foram tão ruins assim como a galera pinta? Não, a pergunta é o contrário, Barba. Hoje em dia parece que tudo que foi produzido nos anos 90 é ouro. Então a pergunta deveria ser: será que tudo que foi tão produzido nos anos 90 é tão bom assim? Opa! Essa é a pergunta. Isso vai gerar uma discussão. Isso vai gerar uma discussão, porque, na verdade, eu passei esses dias dando uma pesquisada, né, a respeito das opiniões, tanto no Brasil quanto lá fora, e eu vejo muita gente chamando de a década perdida, os piores quadrinhos, os piores momentos, mas, enfim, esse é o papo da gente de hoje, um papo livre a respeito dos anos 90, dos quadrinhos dos anos 90, que, afinal de contas, a gente está vivendo o momento nostalgia dos anos 90, né? A gente sempre tem as coisas voltando 30 anos depois. E agora, com os anos 90, está acontecendo a mesma coisa com os anúncios da Panini de Spawn, Saga do Clone, tá chegando de novo aí a Queda do Morcego. Então, afinal de contas, os anos 90 foram bons ou não? Isso é o que a gente vai conversar hoje. Aqui comigo, o Rodrigo Barba, que vocês já conhecem de sempre. Nosso querido amigo Alexandre Batista, que já era velho nos anos 90. Salve, galera! Salve, senhores e tudo mais! E com o meu querido Lucas Souza, que é fruto dos anos 90. Não. É sim. Não, quando eu disse... Tu nasceu em 92. É que não foi bom. Encerra o podcast. Acabou aqui. Pode ligar tudo. Ô, Barba, eu quero... Um abraço. Eu quero apresentar mais uma participante que veio gravar com a gente hoje. Manda ver. Que é a Macarena. Ah, meu Deus. A Macarena hoje vai participar aqui. Macarena vai fazer... É essa galinha aí. Eu te falo, dos anos 90, cara. Putz. A Macarena vai participar hoje porque o programa pede, né? Tô errado, Lucas? É chacrinha? Vai. Esse programa só cai de qualidade igual os quadrinhos dos anos 90 com a aparência da Marvel. Mas vamos lá, porque tem rápida indicação, que também nem é tão indicação assim, tá? O Barba assistiu, fez uma maratona aqui no fim de semana, e até já deu uma rápida mencionada aqui aos meus amigos, a respeito do Problema dos Três Corpos, uma série que estreou no Netflix, né? Em 8 episódios, a primeira temporada, produzida pelos famigerados D&D, que é a dupla de produtores do Game of Thrones, né? Afinal de contas, tem muita coisa boa em Game of Thrones e também tem muitos problemas por causa do trabalho desses caras de criar coisas que não existiam nos livros, inclusive final e tudo mais. Mas, enfim, a adaptação de alguns livros chineses de ficção científica. Acho que, se eu não me engano, existe até uma série chinesa do Problema dos Três Corpos, e agora eles adaptam para uma versão, não vou nem dizer americana, uma versão inglesa da série baseada nos livros, né? E aí eu comecei a assistir, não fazia ideia do que se tratava, qual era a história dos Três Corpos, e também não vou entrar em detalhes, que eu acho que vale se arriscar, tá? Porém, galera, é o seguinte, desses 8 episódios, 5 são bem legais. Se a gente levar em conta que tem algumas coisas que você fala, tá bom, tô vendo ficção científica, e eu sou muito fã, tá? Mas a gente releva algumas coisas. O 6º episódio, cara, eu vou te falar que é difícil de terminar o 6º episódio, porque é muito ruim. Não é pouco, não, é muito ruim. E o 7º e o 8º, tu vai no embalo, tu já desanimou tanto no 6º, que o 7º e 8º você conclui a série. Eu acho que ela não é uma perda total, não, tá? Mas acho que principalmente a escolha de elenco é algo extremamente complicado, porque alguns atores que vieram do Game of Thrones, por exemplo, mandam muito bem. Porém, tem uma galera ali que é de 5ª categoria, dignos dos piores quadrinhos dos anos 90, tá? Digno daqueles filmes de super-herói dos anos 90, vide Liga da Justiça,
coisa desse tipo, Quarteto Fantástico de Roger Corman, é nesse padrão aí, assim, da pior qualidade, mas eu acho que tem um saldo positivo, assim, acho que é uma série interessante para se assistir. Rápida sinopse, sem entregar absolutamente nada, uma série de cientistas pelo mundo começam a morrer misteriosamente, se suicidar, e alguns fenômenos estranhos começam a acontecer relacionados ao mundo da ciência, tá? E a gente vai descobrir que existe alguma ligação também com a Revolução Cultural Chinesa lá nos anos 60, e isso vai ter um impacto nisso que está acontecendo nos dias de hoje com os cientistas. Tem coisa legal, então acho que vale uma conferida. Dê uma chance aí para O Problema dos Três Corpos. 8 episódios de 1 hora. Eu passei um domingo vendo essa porcaria, depois ainda assisti o jogo do Flamengo, que foi pior do que o episódio 6 do Problema dos Três Corpos, e aí foi até fácil de suportar o resto depois. Vocês chegaram a dar uma olhada nessa série? Eu tô no episódio 5, Barba. Tô curtindo, mas tá eu tô agora com medo. Tô com medo, porque o que vem pela frente, pelo jeito, é decepcionante. Posso dar uma dica, então, cara? Deve. Se for boa, pode. Eu vi um filme esse final de semana que tem tudo pra ser o melhor filme do ano, cara. Beekeeper. Foi Madame Teia. O nome do filme é Rick Staniski. Alguém viu esse filme? Eu sei qual é. É Rick Stanick, né? Que, se eu não me engano, que ficou o nome. Não, é com o John Cena. Rick Stanick, isso. É com o John Cena. Olha a resenha do filme. 3 amigos, desde criança, têm um amigo imaginário que eles usam para poder fazer o que eles querem. Então, meu amigo Rick vai fazer uma operação, e aí eles viajam para encontrar um amigo que não existe. Eles fazem isso desde moleque. Tipo, alguém fez alguma merda. Foi o Rick Staniski, que não existe, que fez. Tá? Eles fazem. Os caras passaram a vida fazendo isso. Beleza. Eis que, em dado momento, o Rick Staniski, por conta de alguns eventos, precisa aparecer numa espécie de num evento, cara, me fugiu o nome, né? Uma hora a mentira começa a ter perna curta, né? Aí eles precisam assim falar, cara, a gente precisa de alguém para interpretar o Rick Staniski. E numa dessas viagens eles conheceram um ator que faz paródia pornô de música, que é o John Cena, cara. O que o cara faz? Ele pega a letra de música famosa e no meio da letra de música ele transforma o motivo da letra de música como sendo alguma pornografia, normalmente relacionado se desculpa, Bárbara, eu vou ter que falar isso aqui, a tocar uma, né? Então é basicamente sobre isso. Todas as músicas eles transformam nisso. E eles acham que é uma boa ideia pegar esse cara e pedir para ele interpretar o Rick Staniski num evento religioso na casa de um deles. Meu amigo, puta que pariu. Eu nunca vi. Cara, eu passava mal vendo o filme. Eu passava mal, meu irmão. Eu falava assim, cara, vai acontecer alguma merda muito grande a qualquer momento. E é um bagulho assim, é bizarro, meu irmão. Tinha tempo que eu não dava risada igual eu dei vendo esse Rick Staniski. É o filme que tá lá na Amazon Prime, já tá incluso com assinatura, então não é tipo a Origem que tem assinatura dentro da assinatura. Você pode ver com a sua assinatura normal. E, cara, eu juro por Deus, depois voltem aqui nos comentários, é engraçado pra cacete. E o John Cena tá com uma atuação incrível, que é aquela que ele faz sempre, que ele parece um robô, né? Tipo uma versão estranha do Schwarzenegger. E, cara, tá engraçado demais, meu irmão. Mas é demais. Tem ele, tem o Zac Efron, tem uma galera assim, a galera que tá fazendo o filme é boa, são bons atores, e o plot, como eu já falei, cara, assim, pra mim, é nível de Superbad aí, pra quem gosta de filme de zoeira, né? Tem tudo pra ser tão icônico daqui a alguns anos quanto o McLovin, do querido McLovin, do Breaking Bad. É maravilhoso. Do Superbad. Então é isso, cara, assim, assistam. E, Barba, eu não sei se eu posso entrar já na parte de revista. Não, calma. Vou deixar. Deixa o Ale dar o... Vai, Ale, se ele tiver alguma indicação aí. Não, cara, eu tô no problema dos três corpos também, e é só falar que tem o Diego, que faz parte da equipe do Ultimato do Bacon. Ele leu não só o primeiro, os três corpos, como os outros dois lá, que é o Fim da Morte, que é o terceiro livro, e o segundo. Ele adora essa trilogia de livros, e ele tava falando que tava curtindo a série. Ele falou, mudaram algumas coisas e tal, mas tá bacana, tá legal. Para quem lê o livro, não tá ruim, não. Mas aí, tô pensando em pegar os livros, porque parece que a Netflix ainda não confirmou
continuação, nem segunda temporada. Eu falei, eu sou ansioso, vou acabar lendo os livros antes de ver o resto da série. Só se prepara para o episódio 6, tá? Que é... Já tá anotado aqui para dar uma respirada funda. Depois tu fala comigo o que tu achou aí dos episódios. Lucas, tua indicação é de quadrinho relacionado aos anos 90, é isso? Minha indicação é um quadrinho relacionado aos anos 90 que eu terminei de ler a série agora, cara. Então fala aí e a gente puxa a partir disso. Cara, Vamos terminei hoje. Esse número não é dos anos 90 mais, já é uma homenagem, né? Mas eu terminei hoje essa lindíssima, queridíssima série da Liga da Justiça, da Liguinha, né? Gente, material assim espetacular. Envelheceu bem demais. Aqui a gente tem o Não Acredito que já fomos a Liga da Justiça, né? Então é uma homenagem que foi feita bastante tempo depois aí, contando com os criadores originais. Mas, cara, que série gostosa, que série diferente. Eu tava conversando com a Lê hoje sobre isso, eu falei, cara, pós-crise nas Infinitas Terras, pô, o que tu imagina? A DC vai criar a Liga da Justiça mais sinistra de todos os tempos, né? Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman com gancho na mão, isso existiu, mas isso veio depois. E não, eu não sei, cara, eu queria muito estar na sala quando tomaram essa decisão, assim, de falar, cara, quer saber? Vamos fazer uma... Pô, a crise, né? Veio aí a crise, estamos remodelando tudo. Foi o seguinte, dá uma zoada com a Liga da Justiça aí, faz o que tu quiser, na moral, fica à vontade aí e tal. Cara, eu queria muito estar para ver qual foi o processo de decisão. Porque os caras, eles zoam e eles zoam o plantão mesmo, meu irmão. Então, uma das passagens aqui finais que a gente tem, acho que tu lembra disso, né, Alê? Quando o Besouro Azul e o Gladiador, eles criam um cassino numa ilha. E não lembrava disso, não lembrava. Um cassino numa ilha com temática de Liga da Justiça. E no final desse belíssimo plot, o cassino vem à bancarrota porque o Major Desastre vai lá jogar e ele consegue contar carta. Então ele limpa o cassino. Ele e um outro maluco, eles limpam o cassino. Cara, é só história estapafúrdia, assim. Então um negócio, é muito doido, cara. Então eu não sei como é que eles permitiram que se fizesse aquilo ali. Esse negócio durou 4 anos, acho que foram 59, 60 e poucas edições. Durou 4 anos, teve Liga da Justiça Internacional, Liga da Justiça Europa, Liga da Justiça Quarterly, que era uma HQ que saía por quadrimestre, né? Então, cara, era um negócio assim de maluco. E o pior, gente, é bom. Tu lê hoje, tu fala assim, cara, que deboche bem feito que o cara fez, né? Eu demorei 2 semanas aí para ler 2 semanas e meia para ler essa brincadeira. Cara, quem tiver a oportunidade, lê, claro. Ah, Lucas, um ótimo material para quem nunca leu Liga da Justiça. Não, não é. É um ótimo material para quem curte HQ de super-heróis, já leu a Liga, mas que ele é uma parada muito diferente. É muito divertido, cara. E anos 90. E vou te falar, tá, Barba? Isso aqui talvez seja um material dos anos 90 que foge do estereótipo total. Não tem nada do estereótipo dos anos 90 aqui. Ah, uniformes muito bizarros. Vamos falar sobre tudo isso. Heróicas. Cara, é totalmente diferente dos anos 90. Enfim. Ô, Lucas, só uma pergunta pra tu, cara. Tu não sabe mesmo por que editorialmente foi criada essa liga? Cara, por que tudo bem, você pode não usar o Superman, a Mulher Maravilha e tal, mas por que criaram uma liga jocosa? Não faço a menor ideia. Ah, não, tá. É porque é basicamente isso, né? Vamos botar o Batman. Não, o Batman em Gotham, ele tá no ano 1 e não pode, ninguém nem conhece ele, a polícia de Gotham tá caçando o cara. O Batman tava, tá? Mas o Batman ele entra. Só quem não entra é o Superman e a Mulher Maravilha. Mas até aí, cara, tudo bem, eu entendo, pô. E o Aquaman. O Aquaman entra? Mas o Aquaman não entra, mas o Keith Giffen, numa entrevista, ele fala que ele não quis. Ele fala, pô, eu achei que o Aquaman... Ele falou que o Aquaman não fazia sentido. A gente até tem uma aventura que o Aquaman participa, que é essa da ilha chamada Kuei, né, quando eles fazem lá a parada. Então o Aquaman participa, tal, não sei o que. Aliás, eles zombam com os X-Men, porque a ilha é uma ilha viva também, tipo Krakoa, né? Só que a ilha começa a andar, tal, enfim. Mas eles falam que eles escolheram não usar o Aquaman. Mas, cara, eu não sei foi como é que daquela... Bom, para quem não lembra, né, essa liga aqui, ela começa numa minissérie chamada Lendas. Acho que a gente até falou dela uns dias desse aqui no programa.
E ali não tinha um tom jocoso. Você tem meio que um esboço de uma formação da liga, mas uma parada, cara, com alguma seriedade. O que eu não consigo entender ali foi quem virou pro Keith Giffen, quem virou pro Demetrius e falou assim, cara, dá uma gastada na onda aí, pode brincar, porque é muito doido, cara. O que deixam os caras fazerem ali é muito doido. Pô, eu tava falando ontem, Barba, essa tu vai gostar, tu não deve lembrar. Tem um vilão que eles enfrentam que é o Decorador de Mundos. Decorador de Mundos. Então é um cara que ele veio de uma outra dimensão que ele acha a decoração dos planetas muito ruins. E ele vai de planeta em planeta redecorando os planetas, entendeu? Tipo, cara, o nego deixou de fazerem isso. E ele tem um arauto, que é o... Como é que é? O esquiador escarlate. É uma parada assim, meu irmão. É uma parada dessa. Cara, é muito doido. Eu falei, cara, quem deixou esses malucos fazerem isso, cara? É muito, assim, é surreal e, de novo, foge totalmente do estereótipo. Essa é uma leitura que vale muito a pena. Maneiro demais. Então vamos lá, galera. Vamos começar, já que o Lucas já começou a puxar um material bom a respeito dos anos 90. Vamos falar dos anos 90, dos famigerados anos 90, que tem uma galera que diz que é maravilhoso, mas eu acho que isso é uma minoria. Tá? Eu vejo muita gente falar muito mal dos materiais dos anos 90. Eu passei esses últimos dias dando uma pesquisada a respeito do que rolou mesmo nos anos 90, né? Relembrando, afinal de contas, acredito que nós três aqui somos leitores dos anos 90, né? A gente iniciou o Lucas com certeza, né? Eu comecei minha leitura na segunda metade dos anos 90, que eu realmente comecei a ler quadrinhos e embarquei de vez nisso. E naquele momento, os quadrinhos eram bons, cara. Bons para um moleque de 12, 13 anos. Porque senão eu não teria continuado. Eu encontrei alguma coisa naqueles quadrinhos e eu não comecei, a minha primeira leitura, minha primeira experiência não foi no sebo. Minha primeira experiência foi na banca. Eu não sabia da existência dos sebos até algum tempo depois. A primeira coisa foi, eu vi o desenho dos X-Men, eu vi o desenho do Batman Animated Series, eu jogava o jogo Marvel vs DC e tudo mais, eu falei, cara, eu quero ver esses personagens. Eu fui na banca e comecei a comprar, não entendia porra nenhuma, tinha uns negócios totalmente diferentes do que estava rolando nos jogos, nos desenhos, mas eu queria encontrar aquilo. E em algum lugar eu comecei a encontrar coisas aqui que estava me agradando. E eu tô falando que eu estava lendo a Saga do Clone. Não peguei ela do início, no meu início de leitura, mas eu estava lendo Saga do Clone, eu estava lendo aquela fase atual, aquela fase do momento dos X-Men, eu estava lendo Spawn, eu estava lendo outros materiais da Image, provavelmente, nem tenho certeza exatamente do que eu estava lendo, né? Mas eu me motivei a comprar O Retorno do Superman, eu me motivei a comprar A Queda do Morcego, sem saber o que era isso. Sabia que era o Batman porque eu tinha visto o filme do Tim Burton, tinha visto a série do Adam West, tinha visto o desenho. Eu não tinha conhecimento de nada disso. Então, essas coisas que hoje tem muita gente torcendo o nariz, tem muita gente que pode falar que o material é muito ruim, ele, de certa forma, funcionava para o público que era o público adequado para os quadrinhos. Vamos pensar que até os anos 90, os quadrinhos eram pensados para ser um produto infanto-juvenil, o quadrinho norte-americano. Ele não era pensado ainda com o conceito de ser algo para adultos. A gente já tinha os primeiros passos sendo dados nos anos 80, né? A gente já fez um programa sobre isso, sobre o fantástico ano de 1986. A gente tem toda uma revolução em cima disso. Os próprios quadrinhos da Image e algumas coisas que viriam a surgir nos anos 90, elas têm essa ideia de tentar amadurecer, talvez criando mais sensualidade, mais violência, matando personagens, fazendo algumas coisas que a gente possa considerar hoje em dia meio esdrúxulas, apelativas, enfim. Era uma tentativa ainda de entender. É um período de transição, né, os anos 90. Uma tentativa de entender o que é um quadrinho para adultos, o que é um quadrinho para o público mais maduro, que estava se formando. Eu acho que talvez nós tenhamos sido essa última geração de crianças, de jovens, realmente consumiram, e a gente continua até hoje, a gente tem uma renovação mais difícil, e eu acho que realmente funcionava para aquela época. Para quem era devido o quadrinho em 97, 95, 93... funcionava, cara. Tudo isso funcionava. Lógico que existem vários momentos de qualidade
que a gente vai questionar aqui, que a gente vai debater. Mas acho que, no geral, cara, os anos 90 não são... Eu encontrei vários sites, principalmente americanos, chamados de A Década Perdida. Eu falo, cara, não é possível, cara. Tem uma história pesada nos anos 90, mas não é a década perdida dos quadrinhos. Não é a pior coisa que existe em todos os momentos do quadrinho norte-americano. Não é mesmo. O que vocês acham a respeito desse troço todo que eu falei aí? Eu vou te falar, eu vou te dar a minha visão, tá? Eu acho que ali o comecinho dos anos 90, a gente ainda tinha uma estética meio oitentista e eu acho que ainda tinha um foco muito grande nos roteiros. Mas, cara, do meio dos anos 90 para frente, é complicado. A sensação que eu tenho, tá? É que a estética se sobrepõe aos roteiros e os roteiros eles ficam secundários, não só na Image, tá? Quem lembra aí do Capitão América de armadura, do Gladiador Dourado com uma armadura de sei lá de onde que a galera tirou. Todos eles. É geral, tá? Não é uma crítica aí específica aí, mas apesar de eu achar que talvez a Image tenha sido precursora nesse tipo de conceito. Mas você tem ali um apego estético muito grande, estética essa que envelheceu mal. Então eu acho que quando a gente olha de hoje, do alto de 2024, e a gente olha para os anos 90, a gente fala, cara, essa estética não é maneira. Tem coisas que são legais, por exemplo, a estética do Spawn em cima do telhado e tal, o Batman com aquela capa de 50 metros, né, e tal, não sei o quê. É maneiro. Mas quando você olha o quadrinho em si, ele a maioria, né, há casos e casos, mas ele deixa a desejar. Então, acho que a crítica é que a gente ficou com umas HQs que, de maneira geral, tem roteiros que são rasos, em algumas vezes bem perdidos, né? E com uma estética que hoje não é mais tão bem vista. Então, eu concordo com você. Naquela época era interessante. Porra, quando eu peguei a saga do Clone, que eu vi o Aranha Escarlate a primeira vez, com aquele coletinho que não faz sentido nenhum, eu achei aquilo do cacete. Eu falei, caraca, isso é a parada mais incrível, tal. E eu lembro que depois eu tive um colete até parecido com aquele ali, achava o máximo e etc. Tal. Cara, porque era a estética da época. Só que quando a gente olha hoje, continuo achando a Aranha Escarlate do cacete, tá? Mas quando a gente olha hoje a estética de maneira geral, você fala, putz, tá devendo. E a sensação que eu tenho, Barba, é que os roteiros, salvo pouquíssimas séries que a gente pode pensar na mão, pouquíssimas realmente têm um roteiro maneiro. Tô falando de roteiro, esquece um roteiro que você fala assim, cara, isso aqui é legal, isso aqui é profundo, isso aqui agrega, isso aqui... Então, eu acho que talvez por isso ela tenha ficado com essa peixe. Agora, sabemos também do seguinte, falar mal das coisas é esporte. Então, a sensação que eu tenho, dito tudo isso, tem muita gente que fala mal que não passou nem perto desse Nunca nem leu. É isso aí. Pelas críticas rasas, a gente sente isso. Quando você pergunta pro cara assim, o que você gostou, o que você não gostou na saga do Clone? É chato, é nada a ver. É uma confusão. Não sei o que. Eu falei, cara, você não tá conseguindo me dizer o que você não gostou. Para mim, talvez seja um sinal de que você está fazendo o que a gente chama de papagaio de pirata. Você está repetindo a opinião de outrem, né, como se fosse a sua. Então, a sensação que eu fico é essa. Acho que a gente pode debater os casos mais emblemáticos, mas eu acho que, assim, cara, esse desapego ao roteiro que se criou é brabo. E eu acho que o Spawn, a gente falou o Savage Dragon eu consumi pouco, mas o Spawn e o... Como é que é o nome dele, cara? Eu adoro, do Jack Estacado. Darkness. Cara, são dois ótimos exemplos de como os roteiros eles deixavam a desejar naquela época. A gente vai falar caso a caso aí daqui a pouco e vamos trocar miúdos. Fala aí, Barba, qual é a minha visão disso daí? Eu acho que a gente não pode esquecer que os anos 90, principalmente nos Estados Unidos, né, que é de onde saíram essas HQs que a gente está analisando, ele entra num movimento de contracultura muito grande, de ruptura com academicismo. E é engraçado porque é um recorte de tempo que eu estudei, toda a parte de mestrado que eu fiz era em cima justamente dessa cultura artística dos anos 90. E o que acontece, cara, é que você tem na música, por exemplo, o grunge chegando aí com aquele modelo extremamente pessimista. Na moda, você tem uma sobra de tecido. Isso é uma história curiosa, cara. Tecido para
paraquedas do exército americano da Guerra do Vietnã, que tinha sobrado pra caramba aquele tecido camuflado, e a indústria da moda foi incumbida, cara, de dar conta desse tecido. Então a única tinta que cobria o camuflado era o preto. Então se criou no final dos anos 80 essa coisa de preparar terreno para que a moda nos anos 90 fosse calcada em coisas pretas e escuras para eles darem vazão naquela quantidade de tecido sobressalente que estava ali, todo camuflado e não tinha muito o que fazer com aquilo. Então, toda a atmosfera social e cultural, ela vai indo para esse tom mais obscuro, mais soturno, mais sério, e a gente vê um reflexo disso, se consciente ou inconsciente, porque está influenciado por todo o resto, né? Uma coisa vai puxando a outra. A gente tem essa coisa justamente dos quadrinhos mais violentos e mais bizarros, e a quebra do academicismo começa a produzir as aberrações até no desenho de caras como Rob Liefeld, por exemplo, que não se apegam em nada de anatomia. Eu não estou dizendo se é legal, se não é, se eu gosto ou se eu não gosto. Mas o academicismo ele prega, né, formas mais perfeitinhas anatomicamente e tal. E é a grande diferença, por exemplo, de um desenho do Todd McFarlane para o Rob Liefeld, é que pelo menos o Todd ele tenta manter alguma proporção anatômica, embora trapejamento ele exagere, né, ele exagera numa série de coisas em termos de dinâmica do desenho. O Liefeld não, cara, ele bota 52 dentes num cara que tá fazendo uma cara, 780 músculos na cara, né? O cara tem músculo até na sobrancelha, assim. O cara trinca a sobrancelha, tem um músculo para cada pelo do, né? O bíceps tem um bíceps, né, cara? É tipo uma o bíceps tem um bíceps, é isso aí. E aí, tipo, até uma carena. É isso aí. Então, eu acho que tem uma explicação do porquê a gente gerou essa coisa meio bizarra que foi os anos 90, e não tinha muito escapatória disso, porque não eram só os quadrinhos, né? A gente estava observando, nos Estados Unidos principalmente, essa contracultura, essa coisa meio iconoclasta de falar, cara, não tem mais regra e tudo mais. E aí a Image, cara, eu acho que foi, de fato, o bastião disso tudo, porque nessa esteira da contracultura, a gente tem entre os artistas a criação de alguma coisa que é consciência de classe em relação ao que tinha acontecido com Jack Kirby, tinha acontecido com Jerry Siegel e Joe Shuster, dos caras criarem grandes obras para os quadrinhos, que estão aí gerando milhões para suas editoras, e os caras terem quase morrido na pobreza, né, e miseráveis quase em alguns casos. E nisso, os desenhistas se sentiram os mais prejudicados. Então, a Image ela é formada basicamente por desenhistas. Era o Jim Lee, era o Liefeld, era o Todd McFarlane, que tinham, assim, pouquíssimos roteiristas no meio daquilo. Então, a Image ela começa com uma verdadeira deficiência de roteiristas. Então, não é à toa que os roteiros eram ruins, como o Lucas bem lembrou. A coisa decaiu pra caramba. E aí marcou, né? Porque era a novidade do momento, uma editora formada por artistas e não por empresários. Quando você lê a respeito da formação da Marvel, né, da Timely, depois Marvel, e da National, depois DC, eram empresários de outros ramos, inclusive, que viram no filão de quadrinhos a chance de ganhar algum dinheiro e de explorar, né, esse veio. E os artistas em si eram só trabalhadores daquela empresa. A Image não, os caras que eram os donos, eles eram desenhistas que faziam painéis e páginas e quadros e tudo mais. Então, eu acho que isso, para o público leitor, causou sim um baita do impacto, né? A galera olhava e falou assim, pô, é a editora do McFarlane que desenhava o Homem-Aranha, a editora do Liefeld e tal. Então, eu acho que tem esse impacto para a época, não só porque os desenhos eram legais para uma criança de 12, 13 anos, não só. Eu acho que é um conjunto de fatores, mas a gente não pode esquecer, tem muita coisa boa nos anos 90 sim, dado que a run do Mark Waid do Flash é anos 90, 93. Então, assim, tem muita coisa que foge dessa coisa icônica que a gente lembra, você fala, anos 90, capa comprida, Spawn, Batman, bufadão, o Bane quebrando a coluna do Batman com um bíceps em cima do bíceps, mas você tinha ainda uma galera que estava preocupada em fazer bons roteiros e boas HQs.
Olha, antes o- de avançar na conversa, Barba, eu queria deixar uma dica para os nossos fiéis ouvintes. Eu não sei se ele está no ar ainda, mas tinha um Tumblr chamado Porra Liefeld, que trazia os desenhos mais icônicos do Liefeld. Cara, então tinha o famoso Capitão América, né? Que é o Capitão América que quando ele tá de lado parece que ele tá de frente. Você tinha ali expresso muito bem o fato do Liefeld não desenhar pé. O Liefeld não gostava de desenhar pé, então sempre tinha uma pedra na frente dos pezinhos, né? Tinha ali muito bem colocado a coluna das moças, né? Que era um negócio meio assim. Então eu lembro que a legenda era: porra, Liefeld, a coluna da moça vai quebrar. E aí tinha uma personagem dos X-Men com a coluna, tipo, porra, assim, né, dobrada. Cara, que trabalho que foi feito ali, trazendo o melhor de Rob Liefeld. Né? Então, só fazer esse é, comentário aí, para quem se deixa interessar, eu, vai. deixa eu complementar aí, porque existe uma lista, tá? Com mais de 100 dessas figuras do Liefeld, que é só você colocar. Eu conheço já muito bem essa lista aí. The Worst, né? Os piores. Liefeld Drowning. Bota no Google que você vai encontrar uma página chamada Progressive Books, Boink, quer dizer, Progressive Boink, que tem explicado e comentado cada um desses desenhos aí em inglês, obviamente, mas hoje em dia é fácil. E aí tem mais de 100 postagens do piores desenhos do Liefeld, incluindo, obviamente, essas pérolas. Fica a dica também, tá? Falando nessa parte toda da criação de imãs, deixa eu só passar mais uma. Tá na tela o link completo, seu Barba. Espetacular. Isso é importante, cara. Isso é muito bom, isso aí é ouro, cara. Isso aí eu já ri demais com isso aí. Eu acho, cara, que a gente tem também na questão dos anos 90, a gente começa a ter uma flexibilização, uma liberdade um pouco maior com relação ao Comic Code Authority, né? Eles começam a levar aquilo menos a sério. A gente tem uma queda do Muro de Berlim, que, mal ou bem, gera uma mudança, uma liberdade maior para a cultura. O pessoal sente que tem uma nova era chegando, né? E a gente tem a bolha dos quadrinhos norte-americanos, né? Não só por causa da criação da Image, dos quadrinhos best-seller do Jim Lee, do Todd McFarlane, X-Men número 1 vendendo 150 bilhões de edições e tudo mais. A gente tem a criação das capas variantes, a gente tem a explosão dos títulos, né? Que, afinal de contas, os títulos dos personagens passam a ter trocentos títulos diferentes. Homem-Aranha chegou um momento que ele tinha, acho que, quase 5 revistas mensais, 4 ou 5, né? Então, começa a se tornar uma coisa que foi se tornando insustentável. Você não tem como manter uma qualidade de roteiro com tantos títulos simultâneos que tem alguma ligação entre eles, com artistas diferentes escrevendo. O negócio saiu do controle. Então, acho que a gente tem, principalmente na questão das revistas mensais, uma dificuldade maior em ter um material com uma qualidade elevada, justamente por conta desses fatores. Eram muitos títulos. Antigamente você volta 20 anos no tempo, você tinha o quê? 10 revistas da Marvel, eu estou chutando aqui o número, todo mês na banca. Aí nos anos 80 você passa a ter 15. Só que nos anos 90 você passa a ter 40 revistas por mês. Né? Então o negócio fica insustentável de você manter um padrão de qualidade. Obviamente, a questão artística, a parte visual, você tinha os caras que eram muito top e a gente tinha as outras pessoas tentando chegar naquele nível de uma maneira tosca, né? Copiando, porque aparentemente era aquilo que vendia. Se criou esse mercado estranho. Mas eu acho que também tudo isso serviu para... É o que eu falei, eu acho que os anos 90 são um ano de transição, são uma década de transição muito interessante. Porque a gente tornou os quadrinhos, ou mal ou bem, a gente deixou os quadrinhos mais dinâmicos para a década seguinte, aprendeu a se dosar roteiro com arte, a arte evoluiu, digamos assim, que a gente passou a sair da arte clássica, de todos terem uma arte muito parecida. Lógico que cada um tinha suas características, mas elas eram semelhantes para cada artista poder trabalhar da forma que quisesse. A gente tem artes muito diferentes nos quadrinhos hoje. Acho que os anos 90 propiciaram isso. Acho que aqueles textos redundantes, aqueles textos ultra explicativos, balões gigantescos de Chris Claremont, por exemplo, eles ficaram de lado. Isso modernizou o quadrinho. A gente tem horas que a gente até acha que tem pouco texto, né? Mas acho que isso melhorou e deixou o quadrinho mais dinâmico e mais interessante para os anos 2000. Essa tentativa de deixar ele mais adulto, equilibrar
a violência, a temática, uma sensualidade, alguma coisa, isso foi aprendida melhor nos anos 2000, tudo por conta desse processo dos anos 90. E sim, acho que a partir das revistas mensais, a gente consegue pincelar bons momentos. Tem lá o Flash, você tem a Liga da Justiça do Mark Waid, você tem aí a Liguinha, você tem vários momentos que você consegue pegar sim. Tem muita coisa ruim, mas isso tem também coisa ruim. Antes disso, nos anos 80, você tem coisa ruim nos anos 2000, você tem coisa ruim saindo hoje inédita na banca. O Homem-Aranha de hoje, na minha opinião, não dá para ler, mas enfim, isso aí é outro papo, tá? Acho que a Saga do Clone, isso aí é um papo que a gente já até teve. A Saga do Clone é muito melhor do que o que sai hoje do Homem-Aranha, por exemplo, inquestionavelmente, tá? Mas eu acho que os anos 90, eles também propiciaram pra gente minisséries, one-shots, graphic novels espetaculares. A gente tem muita coisa boa que saiu nos anos 90 e tá dentro do bolo, cara. Se tem gente que, porra, idolatra Marvels, Reino do Amanhã e outras coisas que a gente vai poder citar, é tudo fruto dos anos 90. Esses materiais surgiram lá justamente por causa dessa liberdade, dessa busca de novas artes, dessa busca de novos projetos diferentes, propiciaram que a gente tivesse esse tipo de material. E acho que isso a gente não pode deixar de lado quando a gente vai falar a respeito dos anos 90. Ou mal ou bem, a criação da Image, ela propiciou, cara, os anos 2000. Os artistas teriam a liberdade de criar o título que quisessem na Image, de serem donos do seu material, propiciou que a gente esteja lendo o Walking Dead, que todo mundo quer que venha para o Brasil aí agora, o Invencível, entre outras tantas séries, Saga e tanta coisa, é fruto desses caras malucos lá que fizeram um quadrinho baseado na arte que se foda roteiro. Então, os anos 2000, eles têm uma relevância enorme. Eu acho um absurdo falar que é uma década perdida para os quadrinhos, tá? E acho que tem muita coisa para a gente mencionar aí, sim, a respeito de coisa boa. E só para fechar, também tem muito personagem icônico que tá aí até hoje, que tem gente amando. Vide, se a gente gosta, não é outro ponto. Mas Deadpool, por exemplo, é um personagem dos anos 90 e tá aí todo mundo esperando para ver Deadpool e Wolverine, inclusive o Lucas Souza. Cara, é aquele axioma, né, que quando você... Eu não consigo imaginar nada mais torturante do que ser colocado numa sala de cinema vendo Deadpool e Wolverine, cara. Seus dois personagens preferidos, né, Lucas? Não, porra, cara, é absurdo. Ale, o que eu ia comentar, que eu acho que você vai concordar comigo, é que talvez ali nos anos 90, e tu falou bem, Barba, a gente tenha chegado até aquele momento, né, no ápice do problema criativo das revistas em quadrinho. Isso é verdade. Tanto que você vê que a fórmula ali da morte do Superman, ela é replicada num espaço de curto muito pequeno, espaço de tempo muito curto, dentro das próprias revistas da DC. Você fala, cara, teve a morte do Superman, opa, deu certo esse negócio, vem de revista. Então agora vai ter a queda do morcego, agora vai ter o lance do Al Jordan. Lanterna agora Verde. vai ter, então você acaba vendo assim que, e óbvio, depois a gente vê a Marvel também usando e abusando desse recurso, mas é interessante que nesse quesito eu acho que você tem razão. Eu acho que realmente é uma década de descoberta, mas eu acho, cara, que hoje em dia a gente está muito extremista. Então, eu acho que até a existência desse tipo de pergunta, que é o que a gente brincou aqui no começo do podcast, ou esse tipo de afirmação, como você falou, né, de é a década perdida, foi bom, foi ruim, cara, não devia nem existir, né? Eu acho que o que acaba acontecendo muito ficou marcado pra caramba, porque eu acho que poucas décadas, falando de quadrinho, tem uma estética tão específica igual a dos anos 90, cara. É bizarro. Você bate o olho em alguma coisa e você sabe que é dos anos 90. É bizarro como é marcante assim o trabalho que é feito, né? Mas a gente vai falar aí de um a um, mas acho que é legal dizer isso, que realmente foi um período onde você tem a sensação, lendo algumas revistas, que você fala, cara, a galera não faz a menor ideia do que vai fazer isso aqui, com isso aqui, né? Então é complexo. E até hoje a gente vive um pouco de nostalgia nesse sentido. E o que eu ia falar, Lucas, é que tem algumas coisas que o Barba considerou que eu acho que estão no ponto perfeito, que é isso, né? A quantidade de coisa que saiu nos anos 90 não sai nem hoje em dia. Então aquele axioma, né? Quem faz erra, quem faz muito erra muito, quem não faz não erra, logo é promovido, né? Então, às vezes, quando a gente limpa, a gente filtra, a gente tem também, Aquaman do Peter David,
O Reino do Amanhã, tem uma série de pérolas Tem dos anos muita 90. coisa. E outro ponto que eu acho que o Barba acertou muito é essa questão da transição. Toda vez que você inova numa linguagem, cara, você está testando, né? A gente vê aí uma série de filmes ou mesmo séries que você vê que o primeiro ele é extremamente diferente do segundo, do terceiro, ou a série, o piloto, ele vai ganhando corpo até que eles acertam o tom. A gente vê aí, a gente adora The Office, pega a primeira temporada do The Office para a segunda, você vê as coisas que eles abandonaram das ideias iniciais, porque vão ajustando. E eu acho que nesse sentido, artisticamente, o Barba tem razão, tem muita coisa que foi mudando, né? Essa coisa das splash pages, de abrir 2 páginas, splash page dupla e tudo mais, era um exagero nisso, mas hoje em dia a gente lê uma crise sombria e de repente a hora que você vira a página tem uma baita splash page legal, é porque a galera testou nos anos 90, começou a inserir de uma outra forma coisas que não eram usadas da mesma forma nos anos 60, 70 e 80. Então, eu acho que tem isso, é o que você falou, não deveria nem ser uma questão, a gente deveria só analisar realmente como uma década que houve de fato uma mudança de paradigma ali das HQs e que por conta disso tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Não dá pra gente cravar e falar é década perdida, eu acho que isso é uma bobagem sem Para tamanho. quem fala que é década perdida, tava olhando esse link que o Barba mandou. Eu tava olhando aqui agora e. É Robbie Liefeld perdido, né? Que trabalhos incríveis que a gente tem ali, cara. Trabalhos icônicos, assim. 1001 formas de esconder um pé para que você não precise desenhar pé. É impressionante. E o cara comenta assim: ninguém na porra do mundo do Liefeld fica em pé direito. A pessoa tá sempre com o peito estufado e os pés para trás e tal. E é verdade, cara. Então, assim, muito bom, Barba. Obrigado pela dica aí, cara. Eu vou dar, cara, a dica para quem desenvolve inteligência artificial para criar o algoritmo Liefeld para ensinar a inteligência artificial a desenhar mão e pé, né? Ou melhor, esconder mão e pé. Deixa só eu dar uma cutucada final nessa parte para a gente entrar e comentar rapidamente alguns quadrinhos aqui, alguns personagens que surgiram na década de 90. Para o senhor aí, não estou falando nenhum de vocês, obviamente, para você que está ouvindo, assistindo, você que está falando mal dos anos 90, que é tudo ruim, é uma porcaria e tudo mais, só tem coisa ruim dos anos 90, eu vou te lembrar um negócio, tá? A maior parte dos materiais que é publicado em grandes momentos, não é nesse o título, né? Mas grandes momentos Marvel, grandes momentos DC, Ônibus, Saga e tudo mais, a maior parte desses materiais é dos anos 90. Os anos 70, por exemplo, você não consome praticamente nada. Tirando ali um Arqueiro Verde e Lanterna Verde, você não consome nada dos anos 70 para trás. A não ser uma saga não, clássicos da Marvel ali. Não tem, cara, não tem. A maior parte do material que você consome é anos 90, cara. Você pega a saga do Flash, você pega a saga da Liga da Justiça, saga do Superman, saga do Batman, saga dos X-Men, que já deve estar chegando nos anos 90 agora. A gente consome muito material dos anos 90. Vide, Marvels, Reino do Amanhã, Hulk Futuro Imperfeito. Porra, tem lista, cara. A gente vai ficar aqui falando um tempão. Todo o material do Cable, da X-Force, do Deadpool, é anos 90, cara. Eles não existiam antes disso. Esse material é todo daquele Hitman, Starman esqueci o nome do cara. Esses ônibus que a Panini lançou agora, as edições de luxo. Metade da Vertigo é dos anos 90, mesmo que começando nos anos 80, pelos anos 90. A gente vai falar aí de Preacher, a gente vai falar de um monte de material aí que é dos anos... Preacher é anos 90 total. A maior parte dos títulos do Hellblazer é dos anos 90, grande fase do Hellblazer. A gente tem Batman Longo Dia das Bruxas, Desafio Infinito do Thanos, lá do Jim Starlin, isso tudo nos anos 90, cara. Então, o Lucas pode reclamar, mas a maior parte desses materiais que você compra hoje é dos anos 90. Tenho dito, tá? E vamos lá, vamos falar a respeito um pouco dos personagens, depois a gente entra nos materiais, tá? Que eu dei uma pesquisada aqui em personagens que surgiram nos anos 90, tá? E aí a gente pode dar uma comentada rápida. Pela Marvel, aí vocês dizem se vocês curtem ou não e comentem um pouquinho a respeito disso. Pela Marvel, obviamente, como a gente tem o surgimento da X-Force, né, nos anos 90, a gente tem o Cable surgindo nos anos 90, o Gambit, que eu adoro esse personagem, a gente tem o Deadpool, que aí
tem gente que gosta que não. Tem a Dominó. E a gente também tem, pela Marvel, surgindo o Homem-Aranha 2099 e o Universo 2099, que é legal, cara. E o Aranha 2099 tá aí até hoje, cara. Tem revista. Se amarrou no Aranha 2099 lá no Aranha Verso. E ele é fruto dos anos 90, cara. Isso aí, né? O Miguel O'Hara, né? Agora, é bom, né, Barba, que você percebe como as histórias dos anos 90 elas são simples. A história do Cable, por exemplo, é muito fácil de ser contada, né? É o filho do Ciclope Jadin que foi sequestrado por um ser... Na verdade, é o filho do Ciclope e do clone da Jean, que é sequestrado por um ser tecno-orgânico, levado para um futuro distópico e volta para fazer o quê? Para comandar uma equipe de mutantes. Cara, é muito lógico as coisas que acontecem. Faz muito sentido. Cara, a X-Men dos anos 90 querer sentido é complicado, né? Pô, irmão, quando você pega o Cable, pegando a esperança, eu prefiro Hope Summers, né? Mas a esperança e levando para o futuro distante para proteger ela do Bishop que ia matar ela. Cara, aí descaraga de vez, aí surge o... Qual o nome do cara que é o clone do Cable, que tá tentando matar... que é o vilão, né? O que usa aquela máscara estranha. Tipo do Wolverine. Que era moda naquela época. Fugiu o nome dele também. Eu também esqueci agora o nome dele. Mas, porra, era espetacular, cara. Era espetacular. Muito doido. Indo pra DC, cara, a gente tem alguns vilões icônicos surgindo, né? Obviamente, por conta das catástrofes com o Superman, com o Batman. A gente tem o Bane surgindo, e é um vilão que tá aí até hoje. A gente tem o Apocalipse, que é um vilão nitidamente anos 90 também, né? Raso, é só porradaria e um visual bacana, mas ele também dá as caras de vez em quando. Mas a gente tem o Super Cyborg surgindo nos anos 90, e ele é um personagem bem mais legal e mais complexo. A gente também tem o Aço surgindo nos anos 90, que nossos amigos aí tanto amam. A Ale ama o Aço. O Lucas teve o bonequinho do Aço também, a gente sabe disso, né? Que ele brincava com o bonequinho do Aço junto com o bonequinho do Space Jam, que era uma loucura, um jogo de basquete ali espetacular. Então, nós tivemos algumas coisas realmente bem legais, cara, surgindo nos anos 90 e que estão aí até hoje. Lógico que surgiu um monte de traga, um monte de mutante, de novos mutantes, de equipes de quinta categoria, mas isso também fruto, obviamente, dessa explosão. É muito simples fazer uma analogia com o que acontece hoje, tá? A quantidade de filmes da Marvel e séries da Marvel que explodiu porque estava vendendo e a qualidade despencou e ninguém aguenta mais assistir. Foi a mesma coisa dos quadrinhos dos anos 90, tá? O problema maior foi a quantidade de coisa exagerada chegando. Isso não tem como se manter a qualidade, tá? Mas vamos lá. Vamos falar ali do... Vocês querem começar a falar de coisa boa ou realmente do que é tosco? Citar um cara que... Barba, citar um cara que completou 30 anos semana passada aí de criação. O Lanterna Verde Kyle Rayner, cara. Kyle Rayner, tava a galera dando parabéns pro Ron Mars lá, porque completou 30 anos da primeira edição que ele apareceu lá no Lanterna Verde. Mais legais, cara. Um dos lanternas que a gente mais gosta, né? Então a gente tem um personagem, porra, legal pra cacete aí, que é fruto total dos anos 90. Então, muito bom. E só pra lembrar aqui, além dos personagens todos lá da Image e tudo mais, que a gente pode questionar ou não a qualidade, um dos melhores quadrinhos e um dos melhores personagens norte-americanos da atualidade foi criado nos anos 90, que é o Hellboy. Porra, meu irmão, Hellboy é fruto dos anos 90, quando nós temos o Mike Mignola saindo de vez das Majors e criando seu personagem. Porra, é bom desde os anos 90 e continuando uma qualidade altíssima até hoje. Isso é inquestionável. E a gente tem vários outros materiais de outras editoras também foram surgindo. Saiu o Bonnie nos anos 90, saiu o Estranhos do Paraíso, não sei de toda a qualidade em cima desse material. Então, tem muita coisa legal, sim, nos anos 90, tá? Mas vamos falar um pouquinho de coisa ruim também, nos anos 90? Vamos para polêmica. Além Vamos para a polêmica. A gente tem, nos anos 90, nos anos 90 uns uniformes bacanas surgindo num determinado momento, né? Vocês lembram algum assim que vocês gostam de enaltecer como um negócio bem ruim? Tem coisa que eu acho muito legal, cara. Mas tem uns cropped aí dos personagens que são muito engraçados. Eu vou falar um patu que tu não vai concordar comigo, mas que eu acho tosquíssimo.
O do Guy Não lembro. Gardner. A jaquetinha? Porra, aquela jaquetinha com a gola alta, que eu não sei se a gola alta permanece até hoje, mas aquela golinha alta cinza num lugar de calor. Não, então, aí eles tiram um elemento ridículo, que é a camisa cinza com a gola alta por cima. Aquela gola rolê eu achava muito feia, cara. Aquela gola rolê que tu fala assim, cara, que é isso que tu tá fazendo aí, irmão? Qual é dessa golinha rolê aí? Então aquilo ali era complicado, cara. Era um visual estapafúrdio. O próprio visual do Kili Reiner é um visual também complexo. Eu gosto. Da Putz, máscara cara, eu grande acho que dele. complicou um negócio que é simples, complicou à toa. Vou falar de um que eu gosto, que eu tenho certeza que você não gosta, Barba. Superman Manda. elétrico. Superman elétrico, cara. Hoje eu não tenho problema. Eu vou te falar que naquela época que saiu, eu olhava de cara muito torta, mas hoje eu não tenho problema com o Superman elétrico, não acho legal o visual dele. Mas é total década de 90, né? Sim, ainda ficava com certeza. os raiozinhos assim saindo, tá? Cara, década de 90. Cara, quando eu penso em década de 90, só me vem à cabeça o Will Smith chegando na escola, no Maluco no Pedaço, e virando a jaqueta ao contrário, entendeu? É isso aí, Essa é a parada anos 90, entendeu? A gente tem que lembrar que essa porra é anos 90. Então, esse tipo de coisa que a gente espera. Mas tem muito visual que começou nos anos 90 que é legal, mas alguns personagens clássicos que ganharam uma repaginada foi pesado. A gente tem a clássica versão da Mulher Invisível, né? Da Sui, que ganha uma roupa sensual completamente bizarra. Vocês lembram da roupa dela? Lembro sim. Você lembra, Gui? Que era um maiô que tinha um decote em 4 aqui, formando um 4 no peito, e era uma roupa sensual, assim, sem contar que o próprio quarteto foi pro lixo nos anos 90, né? Eles usavam umas armas, era uma parada completamente nada a ver, né? Tem esse aí da Sul, tu lembrou bem, que era bem. Vazado bem, né? Era bem bizarro, cara. Não, cara, e vamos combinar uma outra parada também. O volume de massa muscular que os amigos começaram a ter nas revistas, meu. Eu não me lembro qual delas, mas tem uma daqueles encontros do Batman com o Juiz Dredd. Acho que é do Batman com o Juiz Dredd. Cara, que o Juiz Dredd, ele tá um brucutu, meu irmão. O maluco, ele tá a roupa do cara tá quase rasgando e o cara tá, eu sou a lei. Porra, tu fala, que é isso, irmão? Devagar, cara. Diminui o uso de esteroide, calma, cara. Então, tipo assim, tu sente que tem uma parada de acentuar demais o corpo, assim, sim, da mulher pro lado sensual e do cara pro cara virar meu irmão. O Rambo fica corado do lado de um cara daquele ali, bicho. Eu vou fazer meu comentário polêmico aqui a respeito disso daí. Eu já fiz mais de uma vez no canal falando sobre quadrinhos, principalmente quando pega alguma coisa assim, cara. Pra mim, Barba, quadrinho de super-herói, eu quero ver um maluco parrudo pra cacete, forte pra caralho, inumanos, entendeu? Porra, que nem é lá o desafio dos 100 lá do Netflix. Quero ver os malucos fortes pra caralho. E pode rasgar a camisa. Irmão, eu sou fruto dos filmes de ação dos anos 80. Pra mim, os caras foda era Schwarzenegger, Stallone e Van Damme sem camisa, suado, dando porrada nos outros, meu irmão. Eu quero... Pra mim, o super-herói é essa porra. Superman com peito peludo lá, com uma porrada com o Apocalipse, pra mim é foda. E do mesmo jeito, meu irmão, peraí, eu quero a mulher também, toda gostosa, pode estar lá. Lógico que existe um excesso em alguns momentos, principalmente das poses. Mas eu também não tenho nada contra as roupas serem curtas, as mulheres serem extremamente maravilhosas e gostosas. Tenho nada contra essa porra, cara. Eu acho legal. Eu quero corpos estupidamente perfeitos, inalcançáveis nos quadrinhos, igual os filmes de ação. Pra mim é isso. Eu não tô lendo um quadrinho pra ver uma imagem minha, um maluco barrigudinho e tal. Não, cara, tem que ser todo mundo bonito e gostoso. E suave. Essa porra aí. Primeiro comentário, se deu um cartão vermelho. Segundo comentário, se deu um cartão vermelho. Eu vou... Depois no privado eu lhe xingo um pouco mais, vou manter algum nível de decoro aqui no programa. Segundo ponto, você lembrou do negócio engraçado. A Liguinha zoava do Besouro Azul porque ele tinha problema de peso.
Então todo mundo ficava sacaneando, falando que ele era gordinho, o cara era barrigudinho e tal, não sei o quê. E, cara, vou te mostrar um negócio que talvez você não tenha visto. Você viu o Superman dos anos 90 que a McFarlane lançou? Não. Então você vai ficar feliz, cara. Dá uma olhada, olha isso aqui, cara. Porra. Veja se isso aqui é algo razoável. Olha É isso que eu olha quero. olha o tamanho da cabeça do amigo frente ao corpo. Parece que tem alguma coisa errada. Se eu vejo um cara Tu já desse na viu? rua, eu falo, amigo, acho que você tá passando mal. Você precisa de ajuda. Né? Então, Tu já viu meu boneco do Superman aqui? Tu já viu o boneco do Não, Superman mostra que eu aí, tenho mostra aí, aqui? mostra aí. Olha aí, É olha o aí. do Cavaleiro das Trevas, meu irmão. É isso aí. Porque ele é gigante, cara. Ele é forte para um caralho. Esse é o Superman. Roupa clássica e forte pra caralho. É isso que eu quero ver, entendeu? Mas o Isso teu que eu curto tem muito. mullet. Não, o meu tem um pega, O rapaz, que bem caracteriza a grande década aqui, de ó. 90 é a chegada do mullet, cara. Então tá lá. Ah, O sim, mullet com certeza. Super-heróis argentinos. Isso aí. Com certeza. Ele salvava Agora, o só pra... planeta e se juntava a Chitãozinho e Chororó na sequência. Ô, Barba, mas você tinha perguntado Só de pra- uniforme, Fala. eu acho bizarro aquele do Guy Gardner na época do Warrior lá, cara. Que ele vira, ele tá umas pinturas tribal no corpo, alienígena, não sei o quê. Aquilo é uma coisa exagerada pra caramba. E outra do Oli, antes do Oli morrer e passar o bastão pro filho dele, que ele descobre que tem um filho, ele tem uma fase curta ali, um pouquinho antes do 0 hora, se eu não estou enganado, que eu acho horrível. Ele praticamente está usando uma regata, que é um traje meio tático, mas ao mesmo tempo não tem manga. Você fala assim, caramba. E a hora que a corda do arco bate no braço, ele realmente não tem proteção nenhuma, né? Deixar o braço roxão daquele jeito gostoso de quem Não, tá. do Oli não, tu tá falando do Do Arqueiro Verde. Arqueiro Verde. Ah, tá. Tu falou Do Oli. do Oli. Oli. Eu que Oli. entendi o Oli. Aí eu tava Oliver, falei, do pô, Oliver. A dicção aqui do o Oli. Oliver. Ele tava com uma roupa esquisita mesmo, cara. Ele tava com uma roupa esquisita mesmo, é verdade, verdade. Deixa eu lembrar mais uma tosqueira legal de uniforme, cara. O Thor tem um período nos anos 90 que ele usa uma roupa tão bizarra, é assim, é inominável aquilo lá, cara. É algo, porra, completamente surreal, né? E a gente também tem tem dois negócios legais na Marvel aqui nos anos 90, que é o Wolverine com garra de osso, né? Que é uma loucura aquilo, o Lucas adora. E a gente tem o Justiceiro Anjo, né? Que também é espetacular. Nos anos 90 aqui. Aquilo é uma criando, merda, cara. É ruim demais, meu irmão. Criando algumas coisas maravilhosas aqui. Mas vamos falar de quadrinhos, não é ruim, mas o visual não é ruim, tá? Eu acho que as histórias são o Justiceiro Anjo. Não. Essa do Thor tem uma capa clássica que é do Deodato, né, cara? Que é. Ele parece vocalista de banda de power metal ali, né? Muito, muito boa aquela capa. Parece o desenho do Dexter, cara. Tá igualzinho o desenho do Dexter. Mandou. Van Halen, o nome do Valhalla. Valhalla. Porra, desenho do Dexter é muito bom também, cara. Porra aí. Me lembrou muito bem. Vamos fazer alguns comentários rápidos a respeito dos materiais que tem, que são meio controversos, né? Final de contas, vamos começar aqui do começo desse caos todo. Eu acho que a gente pode marcar como caos todo, começando talvez na morte do Superman, né? Acho que é o primeiro passo de desandar tudo para alguns, né? Que eu não acho que desanda nada. Mas acho que é o primeiro passo, porque ele mostra um aumento de títulos, né? E uma quebra total de tudo que se imaginava de um super-herói como o Superman. A gente vai matar o cara, vai trazer, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto característico de uma grande mudança dentro de Marvel e DC. Acho que é a morte do Superman, o ponto epicentro da confusão toda, né? E tem Final o de uso contas, das morte do splash Superman, pages, né? sem delongas gigantescas, né? Mas e a morte do Superman? É boa, não é? Ô Barba, eu gosto muito e eu acho que assim, hoje em dia que a gente tem heróis morrendo e voltando com frequência, talvez ela se torne para leitores mais novos banal. Mas se você pega e olha a revista dentro do contexto dela e você esquece, que ele vai voltar daqui a pouco, esquece essa porra, lê a revista. Ela tem um crescendo de ritmo
com o uso das splash pages, que é nítido, né? Ela começa como uma história e daqui a pouco o que você tem são painéis de pancadaria. E a gente não estava acostumado, principalmente nesse Superman pós-crise, a gente já tinha visto ele em dificuldade, bastante e tal. Ele era um Superman bem mais menos do povo no poderoso. quesito tomar surra, né? Então até aí beleza. Mas ali, cara, você tem um nível de brutalidade, o Ale pode me corrigir, mas eu li toda a fase pós-crise do Superman, você tem um nível de brutalidade que não está em nenhuma outra revista. Então, a troca de soco, as janelas quebrando, ele quebrando o osso do Apocalipse, cara, não tem aquilo ali em nenhuma outra revista do Superman. Então, aquela hora que o Apocalipse raspa o queixo dele, assim, com osso, e aí espirra sangue. Então, cara, tem um nível de sanguinolência, para quem gosta do personagem, tem um nível de sanguinolência que pega muito. Ali, eu acho que você tem característica dos anos 90, mas não é tão, tipo, anos 90 na veia. Agora, o retorno do Superman é na veia, né? Então, você tem... É na veia, não tem jeito. Então, você tem 4 Supermans com explicações pífias, em especial do Aço, né? Você tem explicações pífias ali para o retorno, para a existência deles. Você tem um plot extremamente exagerado, né? Com planos infalíveis dignos de Cebolinha no seu auge. Então, e você tem no final, não preciso dizer mais nada, o Superman de mullet com um colã preto e uma espécie de uma arma do Rambo lá, entrando e dando tiro em todo mundo. É anos 90 na veia, sabe? Então, ali, o retorno do Superman, talvez para alguns, hoje em dia não seja tão palatável. Agora, a morte do Superman e o funeral, toda a parte do funeral, é muito, muito interessante. Uma pena que na época que ele morreu não era a Liga da Justiça tradicional, que a gente gosta de ver hoje, clássica tal, era a Liga do Jurgens ali, que está muito mais próxima da Liguinha do que da Liga tradicional. Uma pena porque, assim, com o passar do tempo, você fala, porra, que Liga da Justiça é essa? Tal, então se perde. Mas é um material que eu acho que a morte, especificamente, ela é uma leitura prazerosa até hoje, sem dúvida. Ô, Bárbara, eu só quero fazer eco aí no que o Lucas está falando, porque eu acho que muita gente, quando pega para ler a morte e o funeral, acaba confundindo um roteiro simples com uma coisa pouco densa. Ele é um roteiro extremamente simples, então o mote é uma força destruidora, uma força de violência, né, personificada no Apocalipse, contra o ícone, né, do bem, e é extremamente maniqueísta a aventura. Só que dentro dessa simplicidade que tem toda a narrativa da morte do Superman, esse crescendo que o Lucas falou, ele não só fica muito evidente, como ele evoca, cara, tudo o que o Superman representa como símbolo. Naquela época estava dando o quê? 60 anos de história. Agora muito mais, mas em 93 ele estava completando 60 anos de história. E eu vi mais de uma pessoa, cara, mais de um leitor, e não só leitores de quadrinhos na época, mas gente, por exemplo, uma amiga da minha mãe, vizinha nossa, que pediu para ler, me devolveu o HQ e falou, cara, eu chorei no final. A Monique, que lê quadrinho, mas não é tão viciada quanto a gente, pegar para ler A Morte do Superman recentemente, sei lá, uns 10 anos atrás. Ela nunca tinha lido, e ela terminar a HQ, ela olhar, ela tá chorando. Então, assim, muita gente, eu vou te falar, cara, não escondo não, eu tinha 13 anos, mas eu chorei que nem criança, porque eu era criança. Mas, enfim, é emocionante, porque o nível do roteiro, ele não se preocupa muito com essa coisa de grandes histórias paralelas rocambolescas, mas ele se foca no principal, que é o que o Superman representa e o que aquela ameaça está representando. Então, assim, é simples, mas é uma baita história, é bom, tem qualidade mesmo. E aí o desenho ali tá no deslumbre, né, cara? Dan Jurgens no ápice, John Bogdanov arregaçando, Tom Grummett detonando, cada um melhor que o outro. Eu acho que dali o único que eu não era muito fã do traço era o Jackson Guys, que eu achava que tinha um traço mais sujão e tal, não gostava muito do traço dele, mas é impressionante. Boa. Vamos voltar um ano no tempo, porque para sair Superman, a morte do Superman, tem que ter a fundação da editora Image e tem que sair uma parada chamada Spawn, né? Goste ou não,
queira ou não, a Panini vai publicar essa porra agora. Tem uma legião de fãs, tem uma galerinha dizendo que não vai vender nada, mas ficou em primeiro lugar na Amazon um mês nessa porra, e vai vender, porque Spawn é um fruto dos anos 90 que a gente pode entrar no quesito qualidade ou não de roteiro e tudo mais, mas ele tem uma importância inegável. É uma parada que virou filme poucos anos depois e com um bom orçamento. A gente gosta ou não dele hoje em dia. Ele tinha um bom orçamento e foi um grande filme naquele momento. E criou uma linha de brinquedos e que se hoje o Lucas mostra aí os bonecos dele da McFarlane Toys, é porque o Spawn começou uma linha de brinquedos absurda nos anos 90, né? O cara revolucionou o mercado nerd, o mercado de quadrinhos. Então, Spawn, cara, eu digo aqui sempre no canal que o Barba só existe por causa de Spawn, que foi o que realmente, a primeira parada que eu peguei e falei, cara, isso aqui é legal pra cacete, eu tô gostando de ler quadrinho, era um formato diferente que a Editora Abril publicava, tinha um teor diferente. Sei que hoje muitas coisas podem parecer com um roteiro muito simples, muito raso e tudo mais, mas acho que inegável a qualidade artística, a parte visual do quadrinho é muito boa, tá? Eu ainda acho que tem coisas divertidas, como um bom filme do Van Damme ou do Stallone, Chuck Norris, enfim, dos anos 90, que pouco roteiro tinha, mas que era divertido pela ação por si só. Acho que tem coisa que dá para se divertir ali naquele material. Lucas, que é um fã Crítico detrator, ferrenho. isso, de Spawn. Fala aí do Spawn, Lucas. Ô, Barba, Spawn é como um bom queijo, tem muitos furos, né? E no roteiro tem demais, né? Zoeira essa parte, não, brincadeira. Manda, galinha. Vamos falar sério. Eu acho que assim, cara, eu li Spawn, tá? Às vezes o pessoal fala, não leu, tal. Cara, eu li, eu tenho as 150 edições da Abril aqui. Eu acho que em termos de narrativa visual, cara, tenho que falar, é o que o Barba falou, é impecável, é lindo, é uma HQ que ela é linda, e ela é uma HQ naquele momento que você não tinha nada parecido. Nem o Batman chegava perto daquele nível claro, né? Vamos excluir Cavaleiro das Trevas, tal, mas naquele nível de sombrio que o Spawn estava trazendo ali. O visual dos vilões dele eram muito diferentes, né? Você tinha o Violador, o Malebolgia, um ou outro demônio eventual que aparecia, era tudo muito diferente. A Ângela, né, que aparece ali depois, inclusive a capa que eu tenho do Spawn na parede aqui, autografada pelo McFarlane, é da Ângela. Então você tem assim todo aquele exagero da década de 90 visual, lindissimamente bem colocado. Dito isso, cara, em termos de roteiro, é muito constante. A sensação que se tem lendo, vamos deixar a paixão pelo personagem de lado, a sensação que a gente tem lendo é que uma edição não dialoga com a outra. Conceitos são apresentados numa edição para 3 edições depois serem abandonados. É tudo muito rápido. É só a gente lembrar como era o conceito de céu no Spawn, né? No começo era uma espécie de um prédio, tal, não sei o quê, e de repente aquilo ali foi cuspido, e aí você tem as anjos guerreiros vindo de não sei de onde e tal, e de repente isso também é cuspido, e então você tem uma dificuldade, agora ótimo a Panini lançar, porque a galera vai poder ler na sequência, você tem uma dificuldade de entender para onde a história está indo muito grande, em especial nos 20, 25 primeiros números, né? Parecia um grande experimento ali. Concordo, Barba, quando você diz assim, concordo quando você diz que assim, pô, Lucas, é a pior coisa que você já leu. Não passa nem perto de ser a pior coisa que eu já li. É divertido? Lucas, é claro que é. Deixa eu só fazer um advogado diabo aqui, deixa eu só defender um negócio. O cara não sabia, nem seria chegar na edição 12, cara. De verdade, você acha que quando eles fundaram a Image, ele falou, porra, minha edição vai chegar no 350 lá em 2023, não, cara, meu irmão. Olha só, eles não sabiam aonde aquilo ia chegar, cara. Eu concordo, cara. Nesse quesito aí, eu concordo 100% contigo. Eu acho que é uma iniciativa que ela tem todos os méritos e ponto final, né? E falo, pra galera que nunca leu, pegue o que está saindo pela Panini, pelo menos a primeira, segunda edição, para você ler. Eu acho que é importante, é parte indissociável da história e da evolução dos quadrinhos. Agora, voltando ao que eu estava falando, como roteiro, ela deve muito. E isso se reflete
diretamente nas obras que são derivadas do Spohl e que seguem o roteiro original. O filme, que eu não acho ruim, tá? Eu acho o filme bem divertido. O filme ele toma liberdades criativas muito grandes, principalmente no que tange a morte ali do Al Simmons, né? Agora, você vai pro desenho, o Spohl Animated Series, que eu já acho que é começo dos anos 2000, se eu não estiver falando besteira. 98. 98, ele tenta seguir um pouco mais fielmente o desenho. E, cara, é difícil de engolir no ponto de vista de roteiro. Ele deve, entendeu? Então, eu acho que assim, é uma ideia muito boa. Concordo com você, Barba. Não tô entrando no mérito de porquê, se o cara sabia que ia chegar na edição 2, 3, não tô entrando nesse mérito. Não estou incentivando as pessoas a não comprarem. Quem sou eu? Acho que é importante. Eu tenho as 150 edições aqui. Quem sou eu para falar, não compra não, tal, não. Acho que é importante você ler, até para você poder tirar suas próprias conclusões, mas eu acho que talvez seja o representante mais fiel do que é a década de 90. Desenhos estupendos, conceitos incríveis, com um desenvolvimento que deixa a desejar, é confuso e deve. Assim, isso é inegável. Tanto que o que foi publicado pela Pixel de Spohl, pela Pixel Media, né? Era Pixel Media o nome da editora, né? Uhum. O que foi publicado ali era muito melhor, por anos-luz melhor do que o início, né? Então acho que ainda tinha aquele negócio do McFarlane tá procurando o tom, né? Tipo, até onde eu posso ir com esse negócio aqui? Dá para chutar a porta? Não dá para chutar a porta? Então é isso, entendeu, cara? Acho que é o representante fiel. E se você for pegar para ler, esquecendo a importância história, esquecendo que é o McFarlane, esquecendo que é o Spohl, for pegar para ler, é o que o Barba falou. É divertido, mas tem muitos furos, e se você ligar o cérebro, você vai ter problemas para se divertir. Então é igual quando eu fui ver o filme que eu citei aí no começo do Rick Staniski. Cara, dá a desligada no cérebro, pede para ele dar uma passeada ali, sabe? E vai se divertir vendo a parada. É isso, entendeu? E eu acho divertido, tá? Ponto. Eu vou fazer só um comentário. O Lucas falou assim: se você pega para ler o Spawn, esquecer que é o Spawn, esquecer que é anos 90, esquecer que. Aí é que nem falar, vou assistir um filme do Steven Seagal e esquecer que é Steven Seagal. Isso aí, mas é isso. Você tem que saber onde você está se enfiando, né? Porque senão, cara, a gente cria na gente a obrigatoriedade de ter que gostar. Que é o que não, com certeza. Tem gente falando assim, não é Spohl, tem que gostar. Irmão, não tem que gostar. Você tem que gostar do que você gostar, pô. Acabou. A Crise nas Infinitas Terras tem que gostar. Eu adoro, mas eu entendo quem não gosta. É um negócio com uma outra linguagem diferente. Então, quando eu falo pra esquecer, é isso, entendeu? Tipo, porra, esquece a importância que a parada tem, lê de coração aberto. Pô, gostou? Gostei, show. Pô, não gostei, mas é importante conhecer porque é um material tal. É isso, entendeu? Porque senão a gente vai enviesado a gostar, sabe? A gente vai enviesado. E eu acho que é importante, é uma coisa meio chata, mas eu acho que é importante lembrar. Tem uma parada que a gente discute desde o começo do Ultimato do Bacon, que é o seguinte: existe uma diferença clara, galera, entre qualidade e gosto. Uma coisa para você, ela pode ser boa no quesito dela te agradar, dela ser um material que você gosta. Agora, a qualidade é uma coisa mensurável, uma coisa técnica. Então, você pega um desenho, você consegue avaliar se aquilo é bom ou não dentro de diversos aspectos. Se a cor, dentro da teoria das cores, funciona, se a anatomia é boa, se é isso e aquilo. E a mesma coisa com o roteiro. Então, quando a gente analisa e fala assim, cara, o material do Spawn não é bom, não quer dizer que você está proibido de gostar. Eu gosto de um monte de coisa que eu sei que é o mais absurdo e completo lixo. Adoro uma série de lixos dos anos 80, de filme de guerra do Schwarzenegger, do Stallone, não sei o quê, que a gente sabe que cinematograficamente é um lixo. Então Spawn não é bom. Pelo menos esse começo eu não li para além de, acho que 60 edições. Eu não li para além disso. E realmente não é bom, é confuso, é mal escrito, ele se contradiz um monte de coisa. Tem aquele rolê da Ângela, que eles estão desenvolvendo um negócio, depois eles desencanam daquilo porque perdeu direito, não perdeu direito, não sei qual é o rolo por trás disso. Os desenhos são bons, são excelentes, mas é isso. Qualidade é uma coisa, se você poder gostar ou não daquilo da forma como é outra coisa. Com certeza. Isso aí. Ed Wood tá aí para provar isso aí, né? Assiste Plano 9 do Espaço Sideral. Do Ed Wood, que é espetacular. Deixa eu só fazer aqui uma rápida analogia aqui, tá?
vocês podem entender bem, cara. Os anos 90, dos quadrinhos, muitos deles estão para os quadrinhos, assim como o Velocidade Máxima tá para os filmes. Velocidade Máxima não tem roteiro, tá? É um ônibus que tem uma bomba e o Keanu Reeves entra e a Sandra Bullock dirige durante 1h30. Não tem mais nada. Eu adoro o filme, é legal pra cacete. Mas ele não tem roteiro, cara. É só um filme de um ônibus correndo. Esse é o ponto. Os anos 90 tinham muito disso. Não quer dizer que é um lixo por causa disso. Tem muita coisa que você vai encontrar legal no meio disso. É só que, comparativamente, a galera se perde um pouco. Vamos avançar um pouquinho no tempo. Agora a gente já passou pela Image, pela DC. Depois a gente volta para DC para fechar. Vamos falar do famigerado Homem-Aranha, saga do clone que está chegando aí às bancas agora no meio do ano, né? Que é dita como a pior coisa do Homem-Aranha, por um monte de gente que nunca leu o Homem-Aranha, a saga do clone, que não era viva nos anos 90. Esse material nunca foi reimpresso no Brasil, nem por Salvat, nem pela Panini e tal. Então, se você não catou todas as ediçõezinhas da Editora Abril, você não leu a saga do clone, tá? Então, tem muita gente dizendo que é horrível. E esse material, afinal de contas, é tão ruim? Porque, para mim, eu comecei a ler no período que estava rolando a saga do clone, e em determinado momento eu comecei a acompanhar as revistas do Homem-Aranha, principalmente quando elas aumentaram de tamanho, e eu li muita coisa, cara, principalmente a fase do Ben Reilly como Homem-Aranha, que eu me amarrava naquele material, gostava muito, e a saga do clone, tá? Se o Ben Reilly tá como personagem principal da revista como Homem-Aranha, e o visual dele era muito bom quando ele assumiu, que ele tinha os dedinhos azuis, só os do meio tinha... que era vermelho, cara, eu me amarrava no visual do Ben Reilly. Se você estava lendo o quadrinho do Homem-Aranha Ben Reilly, você estava lendo a saga do clone. Independente se estava tendo uma confusão ou não naquele momento, era a saga do clone. E é um material legal. Tem muita parte ruim, foi longa ainda do limite, perdeu um pouco o timing. Talvez o final seja esdrúxulo, mas a questão de final e jornada são coisas que cada um interpreta de um jeito. Mas a saga do clone não é tão ruim assim quanto a galera pinta, e eu vou comprar feliz da vida para ler de verdade essa porra toda na ordem certa, que eu li lá atrás, o que foi publicado pela Abril, eu tenho quase tudo, mas eu quero ler de novo com histórias de adulto, com um formato maior, com as cores valorizadas, com a arte valorizada, e tudo na ordem totalmente corretinha. Lucas, que eu acho que é um leitor da saga do clone também. E aí, Lucas? Barba, eu tenho esse material completo, né? Acho que foi um negócio que eu fui atrás com bastante afinco. Eu gosto bastante, acho que você comentou bem, ela se estendeu demais, ela se assemelha em dado ponto a uma novela mexicana, né? Ele é o clone, não é o clone, agora é. Agora eu ia falar isso, velho! Não, é um novelão mexicano, mano, não tem jeito. Agora, ele na minha humilde opinião, divertido pra caramba, e eu gosto muito daquilo ali, cara. Gosto muito mesmo. Pra galera que não sabe, em 2009, o Tom DeFalco, né, que era um dos editores aí, ele lançou, e esse material saiu no Brasil, uma espécie de revisão da saga do clone. Ele saiu aqui no Brasil encadernado, como, se não tivesse sentido todas as interferências, tal, como a saga do clone deveria ter sido na visão dele, né? E ele faz algumas modificações, sendo a principal delas o destino da Tia May, né? Que é talvez um dos pontos mais debatidos ali do final da saga do clone. Mas, gente, é um novelão mexicano, vale a gente lembrar que naquela época estava se falando muito de clonagem, uma das propagandas da Abril, inclusive, era fazendo referência à clonagem da ovelha Dolly. A Dolly. Fazendo referência à clonagem e tal, e agora e tal. Então, assim, era uma temática que estava ali, cara, extremamente viva. Tanto que a Globo fez uma novela, né? O Clone. Então, era uma temática. Lendário Clone. Então era uma temática que ela estava muito viva. E tem tudo aquilo dos anos 90. O Ben Reilly descolorindo o cabelo, tendo uma roupa mais transada, uma atitude mais jovial, tal. Então é uma saga muito diferente, tá? Eu acho que assim, ela tem furos de roteiros gigantescos, mas gigantescos mesmo, né? De novo, refazendo a minha analogia, dignos de um queijo suíço. Mas eu acho que ela diverte. É o que o Barba falou, né? E o que a gente comentou. Cara, se for para entrar, para analisar com a minúcia e não sei o que, não lê, irmão. Porque aí você vai pegar um monte de coisa e tudo certo. Agora, vou ler uma parada que é divertida, que tem umas consequências legais, que dá uma sacudida na vida do Peter, que tem confronto
confrontos ali muito maneiros. Se for para essa linha, aí vai curtir, meu irmão, entendeu? Eu acho que é aquilo. Né? Não estamos falando que a saga do Clone é o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, é uma obra incrível, tá na minha lista de 1001 quadrinhos para ler antes de morrer. Não, não é isso. Mas tô falando que cara, é um divertimento gratuito, né, no sentido de diversão pela diversão, muito, muito legal. Ô Lucas, eu vou ser bem rápido e sucinto. Foi uma das poucas sagas da Marvel que eu li. Eu curto ela pra caramba e acho que ela é tão ruim quanto a Queda do Morcego. Que eu fiz campanha, inclusive, para ser republicada porque eu curto. Então é basicamente isso. É isso aí, é isso, cara. É isso. É o nosso próximo papo. Vamos lá, já que o Larry já puxou aí, a gente volta para descer, porque a gente também vai ter a republicação agora da saga Queda do Morcego. Outro momento icônico que veio na esteira da morte do Superman, né? Quando a gente tem a famigerada quebra da coluna do Batman pelo super vilão que acabou de chegar, o Bane, extremamente musculoso, suado, semi-nu, que eu gostava bastante também. Um espetáculo visual aquilo, né? Só lembrando aqui rapidamente, morte do Superman passou até no Jornal Nacional, não sei se vocês lembram disso. Superman vai morrer nos quadrinhos, foi uma notícia pesada na época. Mas a gente tem a saga Queda do Morcego, que me fez comprar a revista, me fez ir na banca, me fez comprar aquela edição número 1, grossona, com o Bane quebrando a coluna do Batman. Foi um dos primeiros quadrinhos que eu comprei de super-herói. E, porra, eu não entendia nada do que estava acontecendo direito, mas visualmente, o que estava rolando ali, eu me diverti muito com aquele material. Vou acompanhar essa fase da saga do Batman que entra nesse período, afinal de contas, eu não tenho nenhuma republicação da Queda do Morcego, eu só tenho minhas ediçõezinhas, e nem sei se tenho completo, lá da época de Batman e a Sombra do Batman. Mas é um momento histórico que tem pontos interessantes ali, né? Anos 90 pra caralho. Mas e aí, Ale? O que tu acha aí do Queda do Morcego? Cara, eu acho que a Queda do Morcego ele tem um decréscimo em relação à morte do Superman, que eu acho que pelo menos a morte do Superman, ela tem a morte em si, alguma coisa muito bem estruturada e muito bem escrita, e a Queda do Morcego, ela vem de uma fase que não é lá a melhor escrita, mas eu acho que o Batman estava em pontos altos na década de 70, 80, e aí quando chega na Queda do Morcego, essa forçada de barra de quebrarem ele, funciona, mas a mesma coisa que eu falei que vocês falaram da saga do Clone. Ela é extensa demais, eles enrolam demais, e toda a parte do legado dele para o Jumble Valley começa a ficar rocambolesco demais. Então, você vem da morte do Robin Jason Todd, que é um tema que hoje em dia a história nem é tão bem escrita assim, mas para a época ela teve um impacto legal, e ela segue nessa toada até que o Bruce tem a coluna quebrada pelo Bane. O plano do Bane é legal, é bem orquestrado, ele se proteger e fazer o Batman enfrentar outros inimigos, mas é o que eu falei, ela começa a ficar muito rocambolesca, então assim, chega num momento que ela é bem péssima em termos de qualidade, mas eu adoro, fiz campanha e provavelmente vou pegar agora na saga do Batman de novo, porque eu adoro. Deixa só eu complementar aqui um negócio. Só para falar, Barba, vou ter que dar só um corte. Eu caí? Fui eu que caí? Não, eu vou ter que pedir eu vou ter que sair, cara. Vai lá que eu já vou encerrar. Pode ir lá. Eu vou deixar aí vocês e aí eu saio aqui no meio. Ali, depois tem que cortar isso aí. Tamo junto, galera. Foi mal. Valeu. Abraço. Só para, então, complementando e amarrando aqui o que a Gui falou, cara, para toda uma galera que tá aí, os detratores da saga do Clone, cara, a Queda do Morcego tá mais ou menos no mesmo nível de ser uma saga extremamente longa, que tem pontos altos e pontos baixos, que no fim das contas a gente também teve uma troca de heróis, que é algo muito recorrente nos anos 90. Mulher Maravilha deixou o posto, o Superman com a morte dele deixou o posto, muita gente trocou de lugar e outras pessoas assumiram aquele manto numa tentativa talvez de passar o bastão, vamos ver se a gente consegue um novo herói ou não, ou só bagunçar a casa. Né? Ô, Barba, na DC eu acho que todos os principais, né, cara?
O Flash ele já tinha assumido o manto nos anos 80, Lanterna Verde, Arqueiro Verde, o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha. Flash, eu acho que todos os principais passaram por esse momento de legado nos anos 90. Então, aí o Homem-Aranha é o Deus nos acuda. Então, cara, você vai encontrar muita coisa legal de arte, de roteiro, momentos legais, lutas bacanas na Queda do Morcego, e você também vai encontrar vários pontos baixos, você vai encontrar várias coisas na mesma proporção da queda da saga do Clone, tá? Acho que, nem sei, eu particularmente não lembro dos finalmente da saga da Queda do Morcego, do retorno do Batman, que também eu acho que nem é tão mirabolante, tão bem contada assim. A minha coluna ficou boa e voltei. Mas, enfim, acho que são materiais ali que se equivalem, cara. O Ari fez uma ótima comparação. Realmente são materiais contemporâneos, quase, que se equivalem em qualidade. Não tem por que entrar numa de criticar nenhum dos dois. Eles são fruto da época deles, eles têm suas características das épocas, e convenhamos, cara, tem muita saga, muita série rolando hoje, rolando nos últimos anos, que também tem a mesma estrutura. Hoje elas só são menores na duração dos meses, mas muitas vezes elas pegam tantos títulos, porque elas se espalham por todas as revistas mensais, que elas chegam no número igual ou maior do que as revistas. Do que essas grandes sagas. É que aquelas elas se estendiam por muitos anos, por um ano inteiro, por 2 anos. Hoje ela dura 6 meses, mas ela sai em 70 revistas, porque as tie-ins e as revistas mensais correlacionadas expandem demais o material. Então a gente tem qualidades realmente similares. Eu gostei muito dessa comparação aí, e acho que é bem legal. E acho que a gente vai ter muito material legal ali. A gente vai ter só para mencionar, por exemplo, uma coisa que você falou, que tem grandes momentos, apesar de não ter, no contexto geral, ela ficar um pouco abaixo em termos de qualidade de escrita, por exemplo, mas eu acho que todo o treinamento do Bruce para voltar à forma, quando ele recupera a coluna, a forma como ele recupera a coluna é uma piada, né? Não tem nem o que falar, mas a forma como ele volta em forma para batalhar contra o Azrael, que ele passa por um treinamento intenso lá no Tibete, lá que a Lady Shiva fala, não, pode deixar que eu vou te treinar. Aí ela vai lá e mata o líder de um grupo ali de mestres de artes marciais, e cada um deles vai enfrentar o Bruce, assim, do nada, assim, achando que tinha sido o Bruce que tinha matado o mestre deles. Cara, aquilo é muito... aquilo eu acho muito divertido e é um tema interessante, de fato, como motivo de roteiro. Então, tem coisas que valem a pena, né? Tanto na Queda do Morcego quanto a saga do Clone. Não, com certeza. E, galera, não percam a oportunidade, tá, de viver ou reviver esses momentos tão legais, que a gente tem um momento ímpar aqui, obviamente, movido pela nostalgia e pela questão financeira, mas a Panini está trazendo em formatos legais de volta o Spawn clássico, a saga do Clone e a Queda do Morcego, cara. Isso vai estar sendo publicado simultaneamente, além de vários outros materiais, como Mulher Maravilha do John Byrne. A gente tem outros materiais interessantes dos anos 90 que também estão saindo agora, mas acho que isso são 3 edições que realmente merecem um destaque, assim. Você fala, porra, a gente pode ler isso agora, completo, com certeza completo, né? O mais fiel possível na tradução, com as páginas no tamanho correto, com cores na impressão melhor possível. Então a gente tem uma oportunidade ímpar, cara. E sem ser, me desculpem os fãs dos ônibus, tá? Mas sem ser ônibus. Um material que dá para eu chegar na banca e comprar, ir comprando aos pouquinhos, e sentindo se vale a pena ou não. Porque muitas vezes o ônibus impede a gente de comprar, porque fala, cara, mas e se eu não gostar? E se eu começar a ler? Cara, é uma revistinha que, porra, é um preço pagável e dá pra gente ir pegando. Aproveite mesmo. Eu espero demais que vocês tenham aproveitado aqui o programa. Alesão, quer deixar alguma dica aí dos anos 90 para encerrar aí, ou fechou? Cara, eu peguei essa daqui, ó, na promoção por R$26, Saga da Liga da Justiça número 11. Isso daqui é a Terceira Guerra Mundial. Se não me engano, esse aqui ainda é dos anos 90. Talvez seja comecinho dos 2000, mas é
bacana pra caramba. Ela saiu na edição 10 e 11 da Saga da Liga. Ah, não quero pegar a Saga da Liga inteira, dá para pegar só a 10 e a 11 e ler o evento Terceira Guerra Mundial, sem precisar ler o resto. Então, indico esse material. E o Flash do Mark Waid, que tá ali, cara, da Saga do Flash número 1 ao 4, você pega ali um pedaço grande ali do retorno de Barry Allen, que é a melhor coisa já feita com o Flash, na minha opinião. É muito bom. Então fica a dica, e lembrando que várias dessas edições de saga do Batman, principalmente, mas da Liga, essa Liga do Mark Waid, tem muitas edições que trazem arcos fechadinhos ali dentro, de fácil entendimento, tá? Você não, entenda uma coisa, você não precisa ter tudo. Você pode comprar um encadernado que tenha um número 8 na capa, por exemplo, e tem uma historinha fechada muito boa. Às vezes ela publica uma minissérie, ela nem está publicando a revista mensal. E aí você tem a oportunidade de ler um negócio bem legal ali dentro, tá? Então fica a dica de desculpa. Só para falar para você, cara, tem uma saga da DC, que é final dos anos 80, que é o Armagedon 2001, que eu sou super fã, e eu não acho que a Panini em algum momento vai republicar o Armagedon 2001. Tomara que eu esteja errado. Só que eu tava olhando, cara, saiu o tie-in do Superman saiu na saga, o tie-in do Batman saiu na saga, agora eu vi que Flash número 5 é o tie-in da saga. Eu tô colecionando a Armagedon 2001 pelas sagas. Tô esperando, vamos ver, tomara que saia da Mulher Maravilha na saga da Mulher Maravilha também. Eu vou refazer o Armagedon 2001 pelas sagas. E, por exemplo, tem uma edição do Batman que traz a minissérie do Robin dos anos 90. Tem várias edições de saga do Batman que trazem minisséries bem legais ali dentro, e não a revista mensal. Então é legal ficar de olho a respeito desses materiais, que tem muita coisa bacana. E aqui no canal, tá? Se você estiver assistindo pelas Barbas de Odin, vai ter uma cobertura completa desses materiais aí, tá? Vou fazer coleção dos 3, vai ter review aqui no canal, vai ter guia explicativo a respeito de Spawn, de Saga do Clone. Estou preparando um programão daqueles de 1 hora de duração sobre a Saga do Clone, tá? E também provavelmente vou preparar um sobre a Queda do Morcego. Afinal de contas, o que é inédito, o que não é, o que compreende de verdade todo esse material, você vai encontrar aqui no canal. Não esqueça de deixar o like, o comentário, se você curtiu o programa, fala aí que tem pano para a gente fazer mais um sobre os anos 90, que fácil, porque tem muita coisa para a gente falar. Bárbara, lembrar que lá no site do Ultimato do Bacon tem um guia, cara, que eu levei, sei lá, 1 mês fazendo da Queda do Morcego. Então, pra galera que tá interessada em saber, tem toda a publicação que saiu pela Eagle Moss, a publicação da Abril, o que saiu pela Panini, e agora, a hora que entrar na saga, a gente vai atualizar o guia. Então, confiram lá também, caso tenham alguma dúvida, tá tudo lá, galera. Espetacular. Então, galera, foi isso, esperamos demais que vocês tenham curtido. Não esqueça de acompanhar e seguir os 2 canais, tá? Se puder deixar o like no vídeo nos 2 também, é sempre muito bom. E a gente espera vocês de novo por aqui, semana que vem, com mais um BarbaCast da UB Editora, comigo, Rodrigo Barba, com o Alexandre Batista e com o Lucas, que foi embora, mas a gente nem tá sentindo falta dele. Foi isso, valeu! A Macarena tá aí também. Valeu! Rapaz,